Onde que tá a tua clínica? Então, Maravilhosa, né? Pode ir? Oi, 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 Biolovers! Estamos começando mais um episódio do Microempreender aqui no nosso podcast Biocast. Gente, antes da gente dar início, quero pedir para vocês se inscreverem no canal, curtir esse vídeo, compartilhar muito para que o nosso conteúdo chegue para cada vez mais pessoas sejam impactadas com tudo que a gente produz, com que os nossos convidados trazem para contribuir para o seu crescimento. E claro, você nos ajudando, o nosso engajamento aumenta e cada vez mais vidas serão transformadas. Gente, tem também o nosso canal oficial no Instagram e TikTok, que é Biocast Oficial. Então já segue lá, compartilhe com seus amigos. E olha que bacana, eu estou bem feliz de receber essa convidada especial. Amo o trabalho dela. O trabalho dela também tem bastante ênfase em naturalidade, que é um trabalho que eu prezo aqui no Instituto, né, nas minhas clientes, com as minhas alunas, com o meu método. Ela é dentista, especialista em harmonização facial, taurina e ela ama fazer boquinhas. Com vocês, Luísa Rames. Seja muito bem-vinda, Lu. Obrigada, Bru, pelo convite. Eu fiquei muito feliz, muito honrada, porque é o meu primeiro podcast. Então, eu sou a Luísa, sou especialista em harmonização. Também sou especialista em ortodontia, mas o foco aqui que a gente traz, né, que a gente quer trazer para vocês é a naturalidade. Então, a gente vai ter um bate-papo super legal com ênfase na harmonização facial. Lu, mas antes da gente ir nesse bate-papo profundo sobre a harmonização, quero que você conte um pouquinho da sua trajetória, pois você já é bem novinha, mas é super conhecida aqui na nossa cidade, na nossa região. O seu trabalho é incrível e tem impactando cada vez mais mulheres, transformando realmente a autoestima, trazendo essa autoconfiança. Como tudo começou, Lu? Conta pra gente. Então, gente, eu acho que como qualquer começo, nunca é muito fácil, né? Eu brinco que o começo é o momento que tu pensa em desistir de tudo. Mas se tu não desistiu e passou pelo aquele início, o resto depois vai fluindo. Então, como que foi o meu início? Bom, eu me formei em 2019 pela Unisul, aqui na unidade da Pedra Branca. E eu não tenho nenhum parente dentista, não tinha para onde correr. A minha mãe simplesmente falou para mim: filha, agora é a tua hora, vai ver um lugar para te trabalhar. E eu, assim, eu sempre fui muito esforçada. Eu não digo isso só o pós-faculdade, mas durante a faculdade eu fazia provador de loja. Eu não posso dizer que eu passei trabalho, mas eu sempre fui uma pessoa que busquei o a mais, sabe? A minha mãe sempre me ajudou, meus pais me ajudaram muito, assim, durante a faculdade, mas eu sempre trabalhava, fazia faxina na casa da minha tia para ganhar um trocadinho, assim, então eu sempre fui realmente de gostar do negócio de trabalhar, sempre queria aquele a mais, né? Opa. E quando eu me formei, assim, eu acho que uns 2 dias antes da minha formatura, era uma quinta ou sexta-feira, e eu saí igual uma louca pelo centro da Palhoça. Assim, não, aqui tá cheio de clínica odontológica, então é o meu momento. Eu fui entregando currículo em tudo quanto era lugar. E assim, eu recebi muito não, muita gente que foi super simpática, teve gente que não foi nada simpática. Então, assim, eu pensei, né, meu Deus, agora que eu me formei, o que vai ser de mim, né? A gente fica no desespero. E isso com que idade, Lu? Eu tinha 20, não, eu tinha 22. Bem 23. novinha também, né? Então, assim, porque a faculdade de odontologia é 5 anos. E eu saí da faculdade, da escola, fiz um ano de cursinho, eu queria fazer federal, e tentei Unisul Medicina, mas eu sempre soube que eu queria a área da saúde. E a área da beleza também. Até minha mãe falava: meu Deus, filho, eu achei que tu ia ser até, sei lá, cabeleireira, porque eu sempre gostei de tudo, assim, de maquiagem, de penteado. Tudo que era da área da beleza, assim, me encantava. Sempre me encantou muito. E quando você terminou a faculdade, o teu foco era ir para ortodontia. Não tinhas pensado ainda no universo da harmonização. Porque assim, na verdade, quando eu me formei, não estava tão em alta essa questão da harmonização. Então, assim, quem fazia a harmonização antigamente era só o médico, né? Então, a gente não tinha também essa liberdade. Já tinha dentistas que realizavam quando eu me formei. Mas não era muito falado, sabe? Então, não foi uma área que de início eu pensei: putz, isso aqui vai me dar dinheiro. Não, eu queria uma coisa que fosse mais, assim, garantido. E, assim, quando a gente está na faculdade, a gente tem experiência com tudo, né? A gente tem um pouquinho de cada matéria, então tu aprende a ser um pouquinho de cada especialidade, né? De ser o especialista.
E eu gostava de tudo. Mas uma coisa que eu senti falta era de ser ortodontista, da parte de ortodontia, que era a parte de aparelhos ortodônticos. Então, assim, era algo que na faculdade foi muito enxuto. E eu pensei que isso me daria financeiramente um retorno mais rápido. Sim. Então, eu me formei, já fui... A minha mãe ainda pagou minha primeira mensalidade e falou assim, primeiro eu pago porque eu sei que né, não conseguiu um emprego ainda, mas as outras, tu se vira e vai. E eu pensei, não, eu tenho que ir, já tem que ter a minha pós. Tanto que no meu primeiro emprego eu até menti pro meu chefe. Hoje a gente é até amigo, mas eu até falei pra ele assim, não, eu já tô fazendo ortodontia, já tô pronta pra fazer, porque eu sempre fui muito corajosa, sabe? Então, pensei assim, não, eu tenho que meter a cara aí, senão eu não vou conseguir nenhum emprego, não vou, sabe? Eu acho que chega um momento que a água bate na bunda e tu tens que ter esse... Não, e eu sempre falo, se a gente esperar o momento perfeito, ele nunca vai acontecer, né? E pra gente ser perfeito, né, ou pra gente chegar no estágio que a gente considera de perfeição, a gente realmente precisa praticar, né? Dar a cara, ter coragem. Sim. E a coragem, ela não é a ausência de medo, é uma decisão, né? Então, a partir do momento que a gente decide dar esse primeiro passo, sim, tudo vai fluindo, vai acontecendo, vai conspirando ao nosso favor, né, Lu? Com certeza. E aí você começou em uma clínica popular, isso? Isso, comecei, eu trabalhei na União, que é bem no centro da Palhoça. E foi lá o meu primeiro emprego, assim, eu sou muito grata, porque se eu não tivesse passado pela experiência da clínica popular, eu acho que eu não teria o feeling que eu tenho hoje para um outro tipo de negócio. Então, assim, passar por essa experiência de clínica popular, tu entender que, assim, as pessoas que buscavam atendimento eram pessoas mais humildes, e a gente adorava atender, assim, são pessoas que são muito gratas pelo teu trabalho, sabe? São muito... Eu ganhava pano de prato, eu ganhava muito presentinho, assim, que tu via que era de coração, sabe? É gratificante porque é bem isso mesmo, vem de coração, bem né? de coração, era muito lindo, assim. Então, e foi onde eu conheci meu marido, né? Então... Agora é marido, mas na época... E como é que foi tudo isso? Ele trabalhava já lá? Ele já Conta um pouquinho lá. de como é essa Então, parte pra gente. O André, ele já era formado, eu acho que uns 2 anos já, e ele fazia muito mais a parte de cirurgia. Hoje ele é implantodontista, especialista em implante. Então, ele sempre foi mais para essa área de cirurgia. E aconteceu que eu entrei nessa clínica e eu tinha que acompanhar alguém, porque como eu não tinha ainda trabalhado em nenhum lugar, eu fiquei uma semana acompanhando o André, que ele era o dentista mais experiente de lá. E acompanhei ele, mas a gente ficou muito amigo mesmo, assim, não teve aquela questão de já namorar, ficar, não, a gente ficou amigos mesmo. E nesse meio tempo, uma professora minha da faculdade, ela queria que alguém trabalhasse, substituísse alguém num consultório também no centro da Palhoça, só que eu teria que montar um consultório do zero. E foi dentro da Clínica Ciência, que foi também um outro lugar que foi conjunto, assim, do meu primeiro emprego. Então, assim, eu comecei uns meses na União, depois eu recebi essa mensagem da minha professora, que ela queria colocar alguém da turma, e ela mandou mensagem primeiro para mim, e eu aceitei na hora, nem sabia o que era, mas eu fui, né? E daí foi onde eu montei esse consultório, peguei financiamento, peguei empréstimo, tudo, mas eu dei um jeito e eu fiquei nos 2 ao mesmo tempo. Só que eu não fazia cirurgia. Eu era muito insegura com essa parte de cirurgia. Então, eu chamei o André, que já sabia que ele tinha experiência, e a gente trabalhava nos 2. Ai, que legal. Então, dentro desse consultório, você era uma intraempreendedora. Você empreendia dentro do empreendimento de alguém, né? Sim. Isso eu também acho bem bacana. Eu sempre falo para quem trabalha aqui no Instituto, aqui com a gente aqui na Bioderm, quanto para as alunas, sabe? Às vezes elas não têm condições de abrir já logo de cara, ou por condições financeiras, ou até emocionais, não se sentem capazes ainda de enfrentar o seu próprio negócio e começam a trabalhar no negócio de alguém, né? Aí eu falo, sempre mude a sua mente de colaborador ou prestador de serviços para de intraempreendedor. Porque se tu se vê como dono do negócio, se vê investindo, sabendo que tu vai recuperar e o quanto mais tu fizer ali dentro, mais vai ser o teu ganho no final do mês, todo o conceito muda, né? Então ali tu foi como uma intraempreendedora, tu tipo arriscou. Sim, e eu vi tudo que dava errado assim para não fazer igual quando a gente teve a nossa clínica. Por exemplo, eu era a dentista que fazia tudo. Eu não tinha secretária, eu não tinha auxiliar, eu não tinha ninguém, era eu e eu. E eu achava que dava conta de tudo, fazia todo o trabalho nas redes sociais. Eu sempre gostei muito do Instagram. Instagram, para mim, assim, foi a melhor ferramenta de trabalho. Para quem quer começar do zero,
não tem outra rede social, eu acho. Concordo. Então, assim, eu sempre fui muito, por já ter feito provador de loja, tudo. Então, assim, já tinha muita gente que me conhecia. Aí tu não tinha essa dificuldade em Não, gravar. não tinha. Sempre fui bem, assim, gostava de gravar, tudo. Então, eu usava o Instagram, mesmo não sendo meu, eu trazia muitos pacientes para as duas clínicas. Eu sempre tentava mesclar ali qual que era o perfil do paciente. Às vezes é um paciente que não quer gastar tanto, daí eu trazia para uma clínica, daí, não, esse paciente ele já tem um perfil diferente, ele quer um tratamento mais individualizado, mais personalizado, daí eu levava para outra. Então, eu tive esse... Daí, hoje em dia que eu tenho as nossas funcionárias, né, as nossas colaboradoras, eu comento que como a gente passa por todo esse processo, como é difícil no começo, né? É muito difícil no começo. E eu falo, e é uma coisa que eu também sempre enfatizo, tanto para quem trabalha aqui, quanto para alunas e quem vem me pedir conselho, que é o quê? Aproveite cada coisa que tu possa aprender dentro de uma empresa. Ai, nossa, eu tô cansada. Nossa, jogar essa função para mim nem é minha função. Tu vai utilizar lá na frente. Sim. Tu vai utilizar. Então, qualquer detalhezinho que tu consiga aprender e mais tarde tu vai abrir o teu negócio, tu vai ver que tu vai utilizar. Então, nada é em vão. Pode ser cansativo, mas lá no final vai valer super a pena, né? Com certeza. E aí, você conheceu lá o... Como é que é o nome dele? O André. O André. Se apaixonaram logo depois, fizeram uma amizade, se apaixonaram e aí decidiram empreender junto. Como é que foi vocês, tipo, a decisão de montar o teu negócio próprio? Tu começou sozinha, já foi uma decisão com ele? Então, assim, quando eu tinha o consultório lá dentro da Clínica Ciência, eu era muito... Vamos dizer assim, eu não entendia nada de negócio, né? Eu só fazia o básico, que era ser dentista. Então, era assim, o paciente chegava, eu anotava na folhinha, não tinha um sistema que eu conseguia ver faturamento do consultório, não entendia nada, era literalmente assim, bem do básico. E daí depois ele falou pra mim, olha, por que tu não bota um sistema? É 100 e poucos por mês. Eu assim, meu Deus, mas 100 e poucos reais. Eu assim, não vou gastar meu dinheiro com isso. E a gente acha, às vezes, que a gente quer economizar numa coisa, mas a gente na verdade, não está economizando, a gente está investindo, né? Então, depois que eu botei um sistema lá na clínica que a gente consegue ver chega um paciente, o quanto que ele faz de orçamento, o quanto que esse orçamento é convertido em procedimento. Então, depois que tu começa a abrir os olhos para ver como um negócio, tudo muda. Daí ali eu já vi que não era mais um lugar para mim. Nesse meio tempo, o meu namorado, ele abriu na época era meu namorado, o André, né? Ele abriu uma clínica e tinha uma sócia, que era amiga dele, só que a sociedade não deu muito certo e ele estava meio frustrado. Só que como ele já tinha aquela ideia de investir, ele ofereceu pra gente montar um negócio, só que de início eu não queria, assim, pra mim não ia dar. Eu sempre fui aquela pessoa que tudo que eu ganhava eu gostava, e ele era o contrário, ele, assim, guardava tudo que ele podia, e eu não, eu sempre fui gastadeira. Então, assim, comprava tal coisa, tudo eu comprava. E ele falou assim, não, vamos dar uma economizada, por que tu não economiza e a gente monta uma clínica? Eu disse, então tá bom. Eu comecei a guardar dinheiro, até pra outras coisas, né? Eu falei pra ele, não, realmente, daí veio a pandemia, e assim, depois da pandemia, claro, o dentista, ele não sofreu tanto, mas assim, eu que fazia já a harmonização, eu senti que diminuiu, né, o fluxo de pacientes no consultório, e toda essa área, assim, todo mundo parou, né? Claro que o dentista não foi 100% que parou, mas parou também. Porque foi considerado um serviço essencial, né? O dentista, foi né? considerado E essencial. conseguiu, tipo, abrir, né? Não precisou fechar. Sim, a gente não precisou fechar, graças a Deus. Eu acho que foi só umas 2 semanas ali de quando realmente estava... Tudo fechou. Tudo. Mas depois a gente voltou aos atendimentos normais, ainda mais que eu estava dentro do hospital, então o acesso era mais fácil também. Sim. Então a gente continuou nos atendimentos, só que eu vi ali que realmente eu tinha que dar uma freada, que não dava pra gente gastar tudo. Isso é um erro também, que eu vejo até... Eu tenho amigas microempreendedoras, da micropigmentação também, que às vezes elas querem gastar muito e não guardar para uma reserva para não, né, para não saber o dia de amanhã. Ali, né? E às vezes são coisas que tu consegue um atendimento mesmo não tendo algum material, né? Tem coisas que tu consegue levar. E aí entra, porque eu também era bem assim, me identifiquei bastante com o que tu falou ali de gastadeira. Eu acho que hoje, o que mudou da minha mente? Que antes eu era muito empreendedora. Não, vamos lá,
trazer ideias, inovações, gastar sem pensar no dia de amanhã. Era muito a empreendedora. E depois eu entendi a diferença de empreendedora e empresária. Né? Aí o empresário, ele é mais calculista, ele cuida mais, ele freia mais, põe mais o pé no chão. Então, hoje eu me considero empreendedora barra empresária. Eu gosto muito de trazer a inovação que a empreendedora tem, arriscar, sabe? Só que a gente tem que frear um pouquinho. E o profissional da área da beleza, geralmente assim, cabeleireiro, esteticista, micropigmentador, lash designer, nail designer, tudo. Ah, não, vamos investir, vamos gastar e não se preocupa. E é bem importante, tanto dessa parte de sistema que tu comentou ali, como tudo, né? Ter uma contabilidade, ter um jurídico, entender o que é lucro, o que é lucro bruto, o que é lucro líquido, o que tu pode gastar, o que vai para investimento, o que realmente, de fato, é o teu salário, separar um salário para ti, né? Porque senão, até tu ganha um dinheiro momentâneo, mas depois tu não consegue, quando vem qualquer tipo de crise, Sim, né, já perdurar não ali por consegue. muito tempo. Com certeza. E eu sempre fui assim, de, não, vamos fazer mesmo. Até eu acho que quem fez a parte do instituto de vocês, da decoração, foi a Bárbara. Ela fez a nossa recepção, A a Bárbara. recepção. A Bárbara foi quem montou nossas duas clínicas, né? E eu falo assim, Bárbara, meu Deus, faz tudo do jeito que eu gosto. E o André sempre foi a pessoa que freou. E realmente, assim, eu acho que o casal, principalmente quando ele empreende, eles têm que se completar, né? Eu sou a parte que o André não é. Por exemplo, o André gosta muito de ficar por trás da gestão, administração. Ele não gosta de aparecer, assim, então... E eu sou totalmente o oposto dele. Eu não gosto dessa parte. Eu gosto de trazer ideias para a clínica, tudo. Então, a gente se completou nisso. E também até nessa que o questão... André é? Capricórnio. Ai, mas é que Capricórnio, ó, a Camila é capricorniana. É que o Capricórnio, ele é bem trabalhador, bem calculista, Então, ele, assim, ele não vai gastar mesmo com nada. coisa... Pra ele, tudo é desnecessário, Sim, o capricorniano. É até meio complicado, E às tu é vezes. taurino. O taurino já é mais taurina. empolgado, também é mais... Sim, super empolgada, meu Deus, até demais. Mas sei é bom bem. que daí ele me freia bastante, eu acho que isso é importante, assim, quando o casal empreende junto, porque tu consegue ter, eu vejo, assim, que a sociedade dele, a primeira que ele teve, não deu certo, porque ele guardava as coisas pra ele, acabava não comentando, não falando o que chateava, o que não chateava. E hoje a gente tem, assim, claro, a gente é marido e mulher, né? Então a gente conversa em casa. Não tem essa de, não separar. A gente mistura realmente tudo, né? A gente nunca brigou, teve uma briga séria por conta do trabalho. Mas é bom que a gente sabe falar a verdade mesmo. Sim, André, tem não aquela gostei de tal coisa. discussão que é Tipo, saudável e resolve, né? E resolve os problemas da clínica, né? Porque às vezes tem coisas que a gente não fala e daí depois se torna uma bola de neve, que foi o que aconteceu com ele. E a harmonização veio antes de tu montar a tua própria clínica ou depois? Veio antes. Como que tu decidiu entrar para a área de harmonização daí? Então, eu sempre gostei dessa área da beleza. E só que nem eu falei pra ti, eu não queria ser especialista ainda em harmonização, porque não estava tão em alta. Então, assim, eu estava fazendo minha pós em ortodontia, nesse meio tempo eu já trabalhava, né? Então, eu comecei trabalhando, tudo. E daí eu comecei a fazer alguns cursos na área de harmonização. Então, eu fui para Balneário, fui para outras cidades, fiz um curso, um só de botox, um só de preenchimento, um de bioestimulador, e fui indo. E aí teve um curso que foi meu divisor de águas, que eu assim, não, agora eu vou trabalhar, vou ter meu foco maior ainda em harmonização. Te entregasse para harmonização. Isso, eu me entreguei para harmonização. Então, isso é muito legal. E eu vejo que, assim, como eu já trabalhava, assim, fazendo provador, área da beleza toda, né? A mulherada adorava. O meu público já era mais mulher. Então, e já já juntou. interagiam, já se conectavam contigo ali no Instagram, então confiavam no teu trabalho. Daí foi muito mais fácil. Então, assim, eu vejo que tem muitas meninas, até aqui da Palhoça, que fazem comigo a harmonização. Elas fazem desde a época lá do consultório antigo, velho. Então, assim, é legal que elas acompanharam todo o processo. E também, no início, eu pegava elas, eu cobrava bem mais barato, né? Eu acho que o início isso é muito importante. Tu não pode visar só no que tu vai receber como lucro. Já dá essa dica para os nossos ouvintes, que a gente tem muito público iniciante, Luísa. E assim, quem dá é a dica ali, ó, não tem cliente, né? Sim. Aí eu falo, gente, em vez de ficar fazendo uma agenda vazia, gera portfólio, Claro, vai gente, treinar, vai criar portfólio, foto de antes e depois. Com certeza. O que eu fazia muito lá, como a Clínica Ciência era uma clínica grande, todas as funcionárias gostam também adoravam a harmonização. Eu cobrava delas basicamente preço de custo. E eu tinha eu tinha muita paciente de harmonização, muito ali. Eu fui pegando muita mão, fui fazendo muito preenchimento, principalmente preenchimento labial, que hoje eu vejo que o meu maior público é de preenchimento labial. Faço muito botox. Então, não vivemos sem, né? Não consigo, gente. E essa questão ali de no início, você cobrar um preço mais abaixo, não é porque o teu trabalho não é bom, ou não é porque a gente já tem que começar
ai, não, eu sou muito insegura, então eu vou meter a faca. Não é assim, gente. No início é suado, é realmente difícil, né? Tu ter uma clientela quando tu começa do zero é difícil. Então, se tu pelo menos, não, vamos cobrar um precinho ali mais abaixo, mas, né, claro, não ficar no prejuízo. E talvez o que eu sempre sugiro fazer é elas trabalharem ou num projeto de ação social. A gente tem aqui o Anjos que Transformam, onde a gente não cobra nada para fazer nossos modelos, né? Claro, o custo de uma micropigmentação é muito menor do que o de um preenchedor, de uma toxina, né? Mas o que elas podem trabalhar, talvez, é com uma ação social, onde elas selecionem um número X de pessoas por mês e cobrem somente um valor, que aí não vai estar aquela cara de produto barato para ser divulgada ali, né? Ai, nossa, como é barato, e às vezes até descredibiliza, né? Ou depois o profissional ele não consegue aumentar o valor, né? Então ela entrando, vou atender o número X, fazer esse projeto social que vai ficar por X valor e seleciona, dê prioridade para pessoas carentes ou pessoas também influentes. E às vezes a influente, Lu, eu sempre falo assim, não é aquela blogueira que tá com 100 mil, 200 mil seguidores. Às vezes a pessoa influente é aquela que, pô, o que ela fala é bom. Ela é uma pessoa crítica, ela tem bastante conhecidos na cidade, né? Ou ela é dona de loja, dona de um lugar que movimenta pessoas, né? Então, eu sempre dou essa dica assim, quem são as pessoas realmente que trazem influência ali na tua região e como tu pode trabalhar com um projeto social que pode ajudar outras pessoas, né, para estar movimentando. E é bem aquela coisa, se tu tá com constância no Instagram, mostrando que tu tá atendendo, tem pessoas falando sobre o teu trabalho o tempo todo, fotos de antes e depois, é aquela sensação de que o quê? Tu é sempre a profissional mais procurada, favorita e queridinha. Sim, né? é isso que tem que ser assim, principalmente no início, quando a gente não tem muito paciente, a gente tem que aparecer que a gente está sempre ali atendendo, está sempre ocupada, porque isso gera também um tipo de não tanta conexão, mas eu digo assim, o paciente sabe que, poxa, ela está atendendo um monte, né? Tá arrasando, tá sendo a melhor ali dos procedimentos, então vale a pena realmente no início ter esse esforço a mais, né? E eu vejo muita gente hoje, e tem muitos dentistas também, que eles acabam se frustrando porque eles acham que tu se forma e tu já vai para um patamar totalmente elevado, eles não passam pelo processo, né? Ou não entendem, ou vejo, né? Que nem assim, tem gente que vê o André e fala, nossa, mas meu Deus, vocês estão muito bem, não sei, mas não sabem tudo que a gente já passou, né? Então, assim, até quando eu falo, né? Ninguém sabe a realidade, assim. Quando a gente montou a clínica, a gente tinha um capital para investir, o meu marido tinha mais do que eu, e eu fiz o que eu podia, eu vendi meu carro. Minha mãe tinha um carro que estava assim, mãe, vamos financiar esse carrinho teu aí, que tá tão bonitinho, que tadinho. Financei o carro dela, uma parte, vendi meu carro. Eu fui assim, eu fiz tudo o que eu podia, às vezes até o que eu não podia, para ter aquela coisa, né, para ter aquele esforço todo. Arriscou, né? Eu arrisquei para ter a nossa clínica. Então, assim, tem gente que não arrisca. E eu não digo nem só financeiramente, eu digo até no Instagram tem gente que tem vergonha de aparecer. Que o básico que eu vejo hoje, que é o Instagram, já não está estruturado, né? Então, isso eu acho que faz toda a diferença também. Isso é uma coisa que eu vejo ali no teu Instagram, Lu, que tu compartilha bastante do teu estilo de vida, né? Junto ali com os procedimentos, com o teu dia a dia do trabalho. E isso faz realmente o teu paciente se sentir mais próximo, né? Sim, então eu falei, meu Deus, a Lu, conheci ela pessoalmente hoje, né? Conheci pelo Instagram, eu acho que foi até pela Carol, eu acho que foi pela Carol que eu te conheci. E eu adorei começar, comecei a seguir, comecei a ver o dia a dia, me identifiquei, gostei do que eu vi. E isso gera essa conexão. Então, ela fica mostrando ali o dia a dia dela, ela indo malhar, ela né, mostra um pouquinho de como ela vai pra clínica, os looks. Ela faz o reels ali falando da naturalidade, a diferença de uma sobrancelha levemente arqueada e muito arqueada, a tendência. Então, ela traz, e ela mesma produz o conteúdo, né? E nesse público da odontologia ou até da medicina, eu vejo que eles têm muita dificuldade realmente de aparecer no Instagram, de entrar pro digital. E geralmente contrata uma agência, faz ali. Sim. Aí fica aqueles posts estáticos, né? Eles têm essa dificuldade em entender de marketing, de brand. E eu tenho uma amiga que é uma doutora que eu amo o trabalho dela, e ela falou, ela viu uma palestra minha e do Léo, que foi sobre brand, sobre posicionamento, marca, e ela falou, Bruna, eu quero levar o Leonardo para ir fazer palestra em congresso de Hoff, porque
os dentistas realmente, eles não sabem como gerar esse posicionamento, essa conexão, Sim. né? É tudo muitas vezes estático ou já sai realmente, já saiu com título de formação e vai só chegar e o paciente bater na porta e já não é mais Sim, assim, não né? é mais assim. E hoje, com tanto acesso à informação, o cliente ele tem esse poder de escolha por conexão ou por ver resultados. Então, se tu não posta nada, tu não fala nada, não aparece, Aí mesmo vai não vai ficar chamar para atenção, trás, vai né? ficar para trás. É o que eu digo. Hoje em dia, o dentista, o profissional da saúde, né? Que ele não tá no Instagram, não precisa, eu digo assim, também tá o tempo todo falando, né? Cada um tem um perfil. Meu marido é um que ele não gosta de ficar o tempo todo ali falando, mas eu faço ele posta aquilo ali, sabe? Eu forço assim a barra e ele posta bastante antes e depois, os casos dele. Mas ele não é aquela pessoa que tá falando sempre. Mas só pelo fato dele já ter um Instagram, claro, fui eu que estruturei, né? Mas já tá um Instagram mais estruturado, bonitinho. O paciente chega, já olha o Insta dele, já vê o que ele é. Ele é especialista, já tem ali uma bio bonita, já tem ali uma os foto destaques, de perfil. uma foto de perfil, né, mais profissional. Então, isso faz toda a diferença já. Mesmo não sendo 100%, é o que ainda vai fazer ele, às vezes, gerar mais, agrega valor, né? E hoje tu tem alguém que cuida do marketing, que te auxilia ali na produção de conteúdo, nas estratégias, ou vem tudo mesmo da tua cabeça, tu que se vira, faz, como é que é, Lu? Então, do meu Instagram pessoal, é tudo é só eu mesmo. E esse ano eu queria até dar uma mudada nisso. Eu quero alguém, às vezes, que me auxilie, porque o que acontece? Hoje a minha agenda ela é muito cheia mesmo. Então, eu quero sair um pouco do atendimento para ficar um pouco por trás também, que eu vejo que agora que a gente montou a clínica estética, tá precisando um pouquinho mais de mim. Meu marido já tem outra clínica também em Biguaçu, então ele não consegue dar conta da estética junto. Então, a parte da estética tá saindo um pouco para mim e eu vejo que a gente não consegue ter tudo, né? Então, assim, a gente tem que delegar. Se quiser crescer, tem que delegar. Tem É que uma delegar, dificuldade que eu tinha também. E assim, lá na clínica a gente já delega bastante. Por exemplo, a gente tem uma empresa que é de São Paulo, que cuida de todo o marketing, faz tráfego pago, de Facebook, Instagram. Então, toda essa parte da clínica em si e do Instagram da clínica, a gente já tem uma empresa que cuida. Da estética, a gente está vendo como a gente está abrindo agora, até inclusive soube do curso que vocês dão, que eu achei muito legal. A gente tem um só voltado para marketing, branding, vendas para a área da beleza, da saúde, tipo... Ai, maravilhoso, já vou sair daqui querendo. Depois a gente vai te mandar todo o conteúdo, então tu vai amar. Bom. Aí a gente pensa em toda a estratégia e a gente faz uma mentoria bem individualizada, né? Então, nessa mentoria é sobre o teu negócio, a gestão do teu negócio, aí pode participar marido, inclusive. Não tem o custo adicional pelo marido participar, ou sócio, né? Ou sócia. Então é bem legal. Isso é legal, porque na área da odonto, assim, os cursos que o meu marido tá fazendo um MBA em gestão da área odontológica, né? E não pode ter um a mais, né? Que nem a gente fez também, ele fez um outro curso lá em São Paulo e eu não podia ir junto porque, por mais que seja sócia, eu teria que pagar muito a mais para eu ir. Então, e não adianta, aí muda a cabeça somente de um, não vai, né? Tipo, tem que mudar o mindset ali dos dois, né? Então, ai, que legal. É bem legal, Lu. E qual que foi as maiores dificuldades que tu enfrentou nesse início, empreendendo, abrindo o teu negócio, a tua clínica? O que tu considera assim, que foi o mais difícil para ti? Eu acho assim, ó, que toda dificuldade ela vem depois de um momento que tu vê que tu precisava daquela dificuldade, né? Então, assim, foi muito difícil meu início de começar atendimentos, eu era muito insegura com alguns procedimentos. Aí, depois disso, comecei a pegar mão, tudo mais. Aí, o que foi ruim depois? Foi quando veio a pandemia, que daí realmente eu vi assim, meu Deus, eu não guardo nada de dinheiro, eu gasto tudo. Já foi difícil também, daí até se estruturar, tudo mais. Mas eu acho que o momento mais difícil foi quando a gente abriu a clínica, que eu falava todo dia assim, meu Deus, será que eu estou fazendo a coisa certa? Porque no início é difícil. Eu não digo nem assim de trazer os pacientes, porque como eu já tinha uma clientela legal, a gente trouxe para a nossa clínica. Mas eu digo dia a dia, assim, saber lidar com os colaboradores, tudo é gasto, né? Daí, às vezes, a gente não quer investir no marketing porque acha que é caro, mas depois tu vê que precisa. Então, eu acho que toda essa questão do financeiro é a parte mais difícil, acredito que seja para quase todo mundo. Parte do financeiro. E depois, o que eu considero, assim, que é uma coisa que a gente não pensa quando a gente vai abrir, tipo, vou lá, já... tenho a minha clientela, vou abrir meu negócio.
Gente, mas quando tu abre o teu negócio, tu vai ter que pensar no papel higiênico que tá faltando, no cafezinho, no açúcar pro cafezinho, né? De cuidar de toda essa parte de compras, de depósitos, de custos. Então, vem mais um monte de responsabilidade por trás, né? E de início, geralmente, a gente não tem como já contratar colaboradores. Aí depois entra ali, tu vai crescendo e vem a parte de colaboradores, que eu creio que é um dos maiores desafios. A gente encontrar a equipe perfeita. Porque não existe o ser humano perfeito. Não somos perfeitos, né? E aí vem ali de fazer todo esse alinhamento, essa expectativa. Então, é um processo. É processos pra gente viver o nosso propósito, né? É verdade. Não, realmente. Daí, pra mim, essa foi a parte mais difícil. A gente sempre pensava, meu Deus, o que vai ser da gente amanhã? Não, mas qualquer coisa a gente se muda, a gente vende tudo. Então, assim, todo dia a gente pensava, mas a gente não pode também só... Eu falava pra ele, não, calma, vamos parar com esse pensamento, que é um pensamento ruim. E atrai, né, gente? O pensamento atrai. Então, assim, vamos tentar sempre fazer um dia de cada vez e tentar dar o máximo naquele dia. E foi aos pouquinhos que a gente foi conquistando a clínica mesmo. Hoje ela já tem... Claro, no início ela era mais enxuta, né? A gente não tinha todas as salas. Hoje a gente tem 3 consultórios. De início a gente tinha só o meu e o dele. A equipe também aumentou. Então, vai crescendo aos pouquinhos, isso, né? vai crescendo aos pouquinhos. E é que nem eu falo, quem acompanha a Bioderme ou a Bruna há 1 ano, 2, encontrou já a Bruna nessa estrutura, mas não sabe qual que foi todo o percurso que fez a Bruna chegar aqui. E às vezes a gente olha para algum profissional que a gente admira e a gente fica, ai meu Deus, eu queria ter o que ele tem. Ah, foi fácil para ele. Ah, certo, é mais fácil porque teve alguém por detrás que ajudou. Mas gente, não. Quando a gente vai ver, toda a história tem um grande processo por detrás. Tem vários degrauzinhos que foram subindo, né, para chegar onde está. Então, meu Deus, é um monte de dificuldade e a gente não começou com tudo que a gente tem. A gente também. Um dia a gente pôde investir em uma sala, outro dia a gente pode investir e colocar um mobiliário que a gente queria, uma decoração. E foi tudo super aos pouquinhos pra gente chegar onde a gente chegou e a gente quer chegar ainda mais, né? Só que é de pouquinho em pouquinho, é de degrauzinho em degrauzinho. Com certeza. Né? Que nem assim, hoje a gente pensa muito nos detalhes da clínica, né? Na experiência do cliente. Então a gente gosta, a gente fez 1 ano de casados e a gente foi pra Gramado e eu fui num hotel que eu queria muito conhecer. No Colline? No Colline. Ai, gente, meu sonho nesse hotel. Guri, é maravilhoso, assim, ó, sensacional. Tu ficou no quarto Tiffany, não? Ai, eu não sei. Tem um quarto que ele é todo Tiffany. Tem, não era o meu quarto. Não? Gente, quando eu ir, eu quero pra ir nesse quarto todo então, Tiffany. Combinar com a Bioderme, né? Claro. Mas ele é maravilhoso. É maravilhoso. E lá o meu irmão, ele ama, né? Ele, uma vez por ano, pelo menos, ele vai. Ele, Bruna, tu tem que ir pra ver o que é a experiência do cliente. Ali é a pura experiência do cliente, assim, é maravilhoso. E ele disse assim, Bruna, tu não acha um defeito, tu pode olhar a parede, tu pode olhar, tu não encontra um arranhão, tudo bem cheiroso, bem limpinho. Os colaboradores também atendem assim. Nossa, é tudo uma conexão ali. Impecáveis, desde a recepção. E o que me chamou a atenção de início foi quando eu entrei, o cheiro deles. Ai, o cheiro daquele lugar, assim, pra mim foi... Eu pensei assim, meu Deus, não, meu irmão, assim... ele comprou a essência, porque eles vendem a essência também, né? Eu fui na casa... Eu comprei também, meu Deus. Até achei que a daqui da Bioderme é bem parecida o cheiro. É parecida? Bem parecida, adorei. Eu senti, mas eu nem me lembro mais do cheirinho, porque eu lembro que tinha na casa dele, eu senti... Gente, muito maravilhoso. Bom. Daí eu falei assim, não, vamos levar uma essência dessa. E eu já comprei o grande, porque, né, a clínica agora ela é grande. Então a gente bota sempre no meu consultório, no consultório do André. Que agora você abriu a de estética, né? Agora também, agora tem a estética. Inaugurou semana passada. E ficou linda. Eu amei o teto todo de boquinha. Então, a ideia da Bárbara. Lindo, lindo, lindo. Ela arrasa. Então, lindo. E a de estética ficou ali em anexo junto? Na verdade, assim, a nossa clínica odontológica ela é sobre loja. Então, embaixo tinha um salão de beleza, uma garagem e uma loja de roupa. E daí a gente pegou a parte da garagem e a gente não sabia que era tão grande assim a garagem. Nossa. E a gente conseguiu fazer uma clínica com 2 consultórios e a recepção. E mais um espacinho assim atrás. Que legal. Então, ficou e lá, legal. tipo, a parte corporal toda vai ter toda tudo, a parte né? corporal. Como assim, eu sou dentista, então a parte que eu trabalho é cabeça, pescoço. E a gente não pode ultrapassar pro corpo, né? Sim. Então, assim, tem 2 profissionais que trabalham hoje comigo, que é uma farmacêutica e uma fisioterapeuta. E elas fazem essa parte de dermatofuncional. Legal, e fica toda essa parte também de estética avançada, as enzimas, tudo. Sim, as enzimas, a harmonização com bioestimulador, preenchimento. O top. glúteo, que agora tá super em alta, né? Que a mulherada adora. Então, massagem, limpeza de pele, toda essa parte da estética. Não, e a estética, eu sempre falo, se existe ainda crise em algum momento, é o mercado que menos tem crise, é o mercado que vale a pena investir. A mulherada, ela gosta de se cuidar. Hoje o homem, ele está comprando muito estético também, né?
É verdade. É muito. E, Lu, quero que agora a gente entre no assunto de harmonização, por quê? Eu, como micropigmentadora, já tive muitas dúvidas e muitas micropigmentadoras também têm dúvidas, porque a cliente, quando ela chega aqui pra gente buscando para fazer as sobrancelhas ou até mesmo o lábio, ela acha que a gente vai fazer um milagre nela, sabe? Verdade. Então, elas já chegam geralmente com... Antigamente chegava com fotinho de revista, né? Que nem quando a gente ia no cabeleireiro, quero que a mecha igual a essa. E aí, pô, nunca abria naquela mecha, nunca o meu ficava aquele loiro platinado, sempre ficava aquele amarelo feio que eu não gostava, né? É verdade. E hoje elas chegam com o quê? Uma inspiração ali do Instagram, chega com a fotinha, eu quero que nem dessa blogueira aqui, né? Aí a blogueira geralmente tá com uma sobrancelha assim, ou às vezes agora que nessa tendência mais reta, mas com bastante volumização, bastante pelo, e elas acham que a gente vai operar um milagre com uma micropigmentação. Sim. Só que quem já é uma micropigmentadora que tem essa percepção, está ali antenada, né, nesse mundo atual, a gente sabe que a gente tem um limite, né, do que alcançar. com Nós não certeza. podemos, meu Deus, simplesmente arrancar o pelo da cliente e desenhar a sobrancelha lá no meio da testa. A gente tem que Sim. respeitar a estrutura, tanto óssea quanto a estrutura muscular. Então, primeiro vamos falar dessa parte de sobrancelha, que depois a gente entra no lábios. E muitas clientes, a gente sabe que a gente não tem um lado igual ao outro, né? com certeza. Mas tem clientes que a simetria ela está muito em evidência. Então, tipo, ou tá assim, ou uma tá reta e outra arredondada. E eu sempre falo, gente, isso a gente não vai corrigir com a micropigmentação. É né? um conjunto, né, de procedimentos. É um conjunto. E aí a gente sempre tem essa dúvida. Indica a cliente para fazer a aplicação do Botox antes, a aplicação depois. Realmente o Botox ele vai ajudar, né? Me conta um pouquinho sobre o que a gente consegue trazer nessa melhora de assimetria, como que a gente pode associar e potencializar o resultado com a micropigmentação. Então, assim, ó, com relação às sobrancelhas, eu sempre digo que o Botox, ele tem que ser feito depois da micro. Eu gosto, assim, do quê? Eu primeiro vejo a queixa da paciente, né? A minha sobrancelha é muito caída. Tudo bem, vamos ver se realmente a sobrancelha é caída, se é muscular ou não. Como que a gente pode ver isso? Pedir para a paciente levantar a sobrancelha e ver se realmente tem alguma marca, né? Ou pelo muito para baixo, ou se realmente é do músculo. E aí é onde eu oriento fazer primeiro a micro e depois o Botox. E por que primeiro a micro? Justamente para tentar não corrigir, mas disfarçar o máximo possível de assimetria que tem. Para depois a gente conseguir dar como se fosse uma refinada com a toxina. Ao contrário do lábio, que depois a gente vai ver que é o contrário. Sim, mas e qual que é o tempo que eu posso... Ela fez a micro, ela já pode fazer o Botox em quanto tempo? Ela daí? pode fazer... Qual que é? Assim, as orientações do pós da micro, geralmente geralmente não pegar, não expor a área ao sol, água de mar, piscina, suor excessivo, ambientes muito quentes, uso de ácidos, mas na toxina a gente não aplica nada ali, né? O que eu digo, assim, não tem muito um limite, assim, de um máximo de tempo, mas no máximo, eu sempre falo assim, ó, fez a micropigmentação, uns 2 dias depois já pode fazer o Botox, não tem problema nenhum. Vai ter o retoque, não tem problema, né? A gente sabe que algumas até nem fazem retoque, né? Que elas se apavoram, às vezes, a micro vai ficar assim. Eu falo, não, gente, a micro, eu tenho micro na minha também. E muda, gente, no decorrer de 30 dias? Fica Nossa. cada dia mais, depois vai ficando lindo, então... Vai. E hoje com as técnicas de naturalidade também, que hoje a gente faz a nanopigmentação, né? Meu Deus, nem parece que tu sai, nem parece que tu fez. Os efeitos da cicatrização são bem menores ali, de ficar com casquinha ou ficar forte. Então, é bem mais tranquilo, né? E hoje no consultório eu vejo também que é esse perfil de naturalidade. E eu vejo que o profissional também, quando ele expressa isso no Instagram, principalmente, no meu caso, né? Eu gosto de tudo mais natural em mim. Então, eu não sou aquela pessoa que vai ter a sobrancelha mais arqueada de todas. Eu gosto do natural. Então, eu vejo que as pessoas buscam também o natural, tanto na micro, porque elas se identificam com a profissional, quanto na área da harmonização. E isso de posicionamento é bem importante, porque eu já vejo no estilo da Lu e o assunto que ela traz no Instagram dela é sobre essa naturalidade. Então, eu já sinto mais confiança em fazer com ela, por exemplo, porque eu sei que se conecta com a minha ideia de natural, né? Às vezes tem outro profissional que posta uma mudança, sei lá, muito radical, tudo muito arqueado, muito, né, muito grande, e aí eu já não cria essa conexão. E, Lu, eu comecei a fazer Botox, eu tinha, acho que 26 anos, no meu primeiro Botox. E olha como é que foi, eu me incomodava muito com as minhas sobrancelhas, que elas sempre eram bem caídas, eram bem finas, bem caidinhas, e eu ficava tentando corrigir na micropigmentação, até que uma amiga minha, que ela é médica, e ela veio, Bru,
Sabe qual que é o teu problema? Que quando tu fala, que a musculatura que tu exercita, tu mexe muito esse centro da tua testa. Sim. Então, sempre ficava isso aqui assim, ó. Então, o meu ponto inicial aqui da sobrancelha sempre ficava assim, e aí eu ficava, E com a cauda caída. Com a cauda caída. E eu ficava com aquele olhar de tristeza. Quando ela fez, aí eu aprendi que, me corrija se eu estou errada, que o Botox, ele não levanta nada, ele paralisa ele a musculatura, paralisa, né? isso. É isso. E aí ela foi lá assim, eu vou paralisar toda essa região central da tua testa, até porque eu me incomodava muito com a glabela, que tá na hora de fazer já de novo. Bastante. Marcava muito. E já tava se tornando até uma ruguinha estática. Se eu não começasse com a prevenção ali, já rapidinho ia ficar bem marcado. E ela paralisou toda essa parte central da minha musculatura e deixou livre a cauda. Sim. Então, eu conseguia mexer e aí eu ficava com aquele aspecto levantadinho que eu buscava. E isso foi mexendo na minha musculatura e não com a micropigmentação. Né? Exatamente. É o que eu explico para os pacientes. Tem gente que chega, não, eu quero levantar, faz Botox aqui para levantar minha sobrancelha. E é totalmente ao contrário, porque o Botox ele não levanta nada. A gente tem que paralisar essa região aqui para poder conseguir esse efeito de deixar a sobrancelha aqui livre. E essa cauda livre é o que vai dar o ar da sobrancelha levantada. E é muito a ver com o olhar também. Então, assim, quando a gente tem um olhar que a gente sente, meu olhar tá caído. Tem gente que acha que o problema tá na olheira e não consegue perceber que é a sobrancelha. E aí, realmente, a sobrancelha, quando, assim, bem feita, ela faz toda a diferença no rosto. Né? Tem paciente minha que fala, não adianta fazer Botox direto, porque o que vai te ajudar também é a micro, né? A micro transforma muito, assim. Que a micro vai vir cobrindo as falhinhas, com né? certeza. Então, um vai potencializar com o outro. Outra certeza. que eu vejo nessa última vez que eu fiz a aplicação, que geralmente eu paraliso aqui, deixo livre e fico arqueadinho. Sim. Aí eu pedi pra ela que eu queria uma sobrancelha bem reta. Eu queria aquele efeito Fox, sabe? E eu queria bem retinho. Só que mesmo assim ainda não conseguiu, porque eu acho que aí já entra com um fiozinho da sustentação ali de dar aquela levantadinha, né? Então, o efeito Fox, na verdade, ele é bem polêmico, assim, quando a gente fala do Fox Eyes. Porque o fio, quando a gente trabalha com fios de sustentação, eles têm vários tipos de fios, né? E o fio pro Fox Eyes é um fio que ele não tem uma durabilidade muito alta, né? Muito grande. Então, a gente, às vezes, cobra um procedimento caro, porque o fio é um procedimento mais caro, para ter uma duração de 3 meses. Então, eu sempre aviso aos pacientes, quer aquele fiozinho do Fox Eyes? Primeiro, não é garantido que vai ficar, porque vai depender também da grossura da pele, se a pele realmente vai paralisar ali ou não. Às vezes, a pele, ela volta, né? A cair mais rápido. E é muito também de hábitos de vida, uma pessoa que faz crossfit, que já gosta de corrida, tudo que tem impacto vai fazer com que dure menos também, né? Esse caimento da pele. Então, o fio do Fox Eyes, ele fica realmente... É bonito na hora, mas depois... a gente sabe que não vai ter uma durabilidade muito legal. Então, quando a gente faz a toxina, ela já ajuda bastante. Mas e às a vezes minha fica legal quase 6 meses, tá? Ótimo, melhor ainda. Dura bastante minha, assim. Porque geralmente fica ali uns 3, 4, mas claro, não fica os 6 meses que nem tava no primeiro. Sim. Mas tranquilo, eu faço 2 vezes por ano, é o suficiente. É o que eu indico para os pacientes, assim. Não dá para ser aquela pessoa viciada em Botox que faz a cada 3 meses. Primeiro que quando a paciente tem que fazer a cada 3 meses, a gente tem que investigar o que está acontecendo. Se tem falta de alguma vitamina, se precisa suplementar, né, se tomou algum anti-inflamatório ou um antibiótico muito forte. Então, tudo isso a gente tem que pesquisar para ver por que durou tão pouco, né? Ou às vezes menopausa, enfim. E às vezes a musculatura também é muito forte. Eu vejo em homem, o Léo quando fez durou muito pouco. Homem perto é pior. do meu. É verdade. Pior, né? Homem é pior porque a musculatura é um pouquinho mais densa, né? Então... Verdade. E outra coisa que eu aprendi, isso já faz algum tempo, mas eu vejo que muita gente confunde, é que Botox é na parte do terço superior e preenchedor no inferior. Hoje se usa Botox só, tipo, pra quando lá dá aquele da gengiva. Isso. Tem alguns pontos de Botox que a gente pode usar, que eu gosto bastante, que até me auxiliam em outros tratamentos. Por exemplo, eu ainda faço a parte de ortodontia da clínica, ainda coloco aparelho. Então, tem algumas aplicações de Botox que a gente consegue até ajudar a potencializar e fazer os casos de aparelhos irem mais rápido. Que legal. Então, assim, tem Botox que a gente faz aqui no mento, no queixo, que tira aquele aspecto de casca de laranja, sabe? Quando a gente tem aquele queixinho assim, que fica com a casquinha de laranja, a gente aplica, já fica um queixinho mais harmônico. Tem aqui Botox no cantinho da boca pra tirar esse caimento. A gente que reclama, poxa, eu quero fazer preenchimento pra levantar o cantinho da boca. A gente consegue com preenchidor, mas dá para potencializar com Botox também. Então, tem alguns pontos de aplicações que a gente consegue usar. Às vezes, o paciente que tem muito bruxismo, arranja, aperta muito o dente, a gente consegue fazer uma aplicação aqui no temporal, que é essa região aqui que vai deixar mais sutil mesmo. E aqui também, e daí aqui acaba
por consequência, uma consequência boa, Aham. afina um pouquinho aqui dessa região. Ai, que Então, tem legal, pontos isso eu não de toxina, sabia. tem pontos de toxina que a gente pode trabalhar para a queixa do paciente, né? Então, às Nossa. vezes, a Bru veio, quer isso, isso e isso. Daí a gente consegue montar um botox um pouquinho diferente. Não precisa ser exatamente só nesse terço superior. Ai, que legal. E, mas de preenchedor de lábios é preenchedor, nunca vai ser É botox, né? preenchedor, Porque é geralmente vem, eu vou preenchedor. colocar um botox aqui no meu lábio. Tem gente Amiga, que não, é fala, é preenchedor. preenchimento. É preenchimento, né? E aí, então agora a gente sabe que se são mudanças ali na simetria, a gente tem um limite para trabalhar na micropigmentação, tem que estar respeitando. A gente pode associar com botox para trazer realmente uma mudança bem satisfatória para cliente, né? Não dá pra gente resolver tudo sozinho, então façam parcerias, eu sempre falo, façam parcerias com profissionais que trabalhem com o preenchimento, que trabalhem com botox, que vocês vão ver que o resultado de entrega para cliente vai ser muito melhor, ela vai sair muito mais satisfeita, Claro. né? Traz mudança, gente, eu não consigo mais viver sem aplicação de botox. Não tem. Eu Quem amo. faz uma vez não fica mais sem. Não né? fico. Eu falo, pra valorizar o meu olhar, eu tenho que estar com a sobrancelha em dia, com botox em dia. Né? É uma transformação Aquele ar que de descanso, sabe? Aham. E eu juro pra ti, Guri, eu já consigo reparar em qualquer pessoa. Tu fez o botox? dá pra Mesmo gente que notar. é pouquinha coisa, eu já consigo ter essa percepção de mudança de primeira. Tu aplicou? dá Até pra eu gente tenho notar a diferença. uma cliente, a Thaís, ela assim. Falei, Thaís, tu fez o botox? Ela, bruto, foi a única pessoa que reparou. Porque eu olho, pra mim traz uma mudança, mesmo que sutil, mas traz. Né? Ainda mais que a gente repara muito nessa região aqui, né? Aham. Então, realmente. E agora vamos falar de lábios, porque lábio é polêmica, né? E, gente, eu lembro que quando eu era criança, ali, pré-adolescente, a gente gostava, era do lábio normal, mais fininho, até tinha gente que sofria bullying por ter um lábio porque tinha a muito, boca muito muito grosso, grande. a boca o muito lábio grande, né? Isso, o lábio grosso, grande, né? Ficava muito aquela coisa assim. Sim. E depois aí veio essa tendência do bocão, né? Todo mundo querendo colocar o preenchedor. Hoje tem gente tirando o preenchedor, porque aí exagerou demais. Sim. E eu lembro a mudança que trouxe preencher os lábios, sabe, pra mim. Eu e o Léo, a gente até tava falando isso no final de semana. Eu falei, Léo, acho que já tá na hora de eu fazer de novo. Ele, não, tá ótimo ainda. Aí ele assim, tu lembra como teu lábio era? Gente, meu lábio superior, ele era quase que inexistente. E muito, muito. E assim, ó, é um símbolo de feminilidade, né? Um lábio bonito, né? Trouxe muita diferença, com certeza iluminou, transformou o meu sorriso. Sim. E eu também não consigo viver sem. Sempre estou associando com a micropigmentação, tanto em mim quanto associando com as clientes que eu atendo, com as modelos que a gente faz aqui no Instituto. A gente sempre analisa se realmente não precisa de um preenchedor antes, porque realmente traz a diferença, né? O lábio, ele faz toda a diferença ali no sorriso, né? E sobre o preenchimento e micropigmentação, o que eu vejo muito aqui, tá? Na micropigmentação, a gente não consegue extravasar da lâmina labial. Então, não adianta querer vender que micropigmentação aumenta lábios, porque não aumenta. Sim. O que a gente consegue hoje é, com técnicas de translucidez e pontilismo, dar essa falsa sensação de volumização, mas trabalhando dentro da lâmina. Então, essa coisa de ficar desenhando, fazendo micropigmentação para fora, num tecido que não é, né, uma submucosa ali labial, é um epitélio, é totalmente diferente ali o tecido, né, vai dar diferença de coloração na cicatrização. Então, a gente não sai para fora. Outra coisa é que micropigmentar lábio que não tem sustentação, ou que tá com muita flacidez, que tá envelhecido, vou colocar cor em uma coisa que esteticamente não tá bonito, né? A mesma coisa um lábio que vive desidratado, ressecado, né? A gente tem tratamentos mais superficiais, como o gloss, né? O gloss lips ou hidragloss, que trazem essa hidratação superficial, mas tem coisa que vai além, né? Que a gente precisa ali mais profundamente. Então, eu gosto muito de associar o preenchimento labial para isso trazer sustentação, hidratação profunda ali para lábios, reestruturar todo o desenho, e aí eu entro com a coloração. Ótimo. Fala um pouquinho Adorei, pra gente. Bru. Não, tá certa? É isso mesmo. Eu sempre falo para os pacientes assim, primeiro a gente trabalha volume, melhora, né, até a simetria de lábio, às vezes um lábio é um pouquinho mais caidinho de um lado, coisas que a micro, às vezes elas acham que corrige, mas é o que eu digo também. Eu tenho algumas pacientes micropigmentadoras e uma amiga minha também, ela me explicou isso, que não dá para ultrapassar a lâmina, né? Então eu já aviso elas, não adianta pensar que a micro vai resolver esse problema, porque não vai. Às vezes essa simetria vai ser preenchimento ou até mesmo associada a botox, quando é a simetria de sorriso.
Então, o preenchedor ele tem que ser feito primeiro, para depois esperar uns 30 dias para fazer a micropigmentação. Então, daí é onde a gente consegue os melhores resultados, né? Isso, e até porque, gente, já tive casos de médicos ou dentistas, não sei o que a cliente foi, de falar que já podia micropigmentar logo em seguida. Eu falei, gente, o quanto que fica sensível ali com o preenchedor. Eu, quando tá fiz a micro, inchado. fiquei com a boca desse tamanho. E a mesma coisa aqui. Aí a gente tá gerando, a gente sabe que na micropigmentação, para ter uma boa fixação, quanto menos processo inflamatório a gente gerar, melhor vai ser o resultado de fixação. Então, imagina, já tá ali com processo inflamatório gerado, eu vou gerar ainda mais com a micropigmentação. Será que eu vou ter um bom resultado? É muita agressão, né? É muita agressão, assim, eu falo pra toda paciente minha, pode fazer micro, eu amo. Tem pacientes minhas que eu falo que eu não vou mais preencher enquanto não fizer micro também, porque tem uma paciente minha, até se ela estiver me assistindo, ela sabe disso, que ela já fez 3 ml de preenchimento labial e a gente não conseguia ver um resultado bonito, mas porque o rosto muito claro, o lábio muito claro. Aí falta definição de cor. Mas eu incomodei tanto ela que ela fez a micro. E realmente, ela é outra pessoa. A gente olha pro rosto dela, a gente vê que ela tem um bocão, sabe? Mas que realmente faltava alguma coisa. Também não adianta só preencher ou só a micro, né? Como comentasse. Às vezes, só fazendo a micro, flacidez, falta de volume. O lábio, claro, ele é mais bonito se a gente puder fazer tudo, né? A micro e o preenchimento. Mas, às vezes, só a micro ou só o preenchimento, parece que a pessoa tá jogando dinheiro fora, né? Parece que não ficou 100%. Não. Então... E assim, gente, ó, ali, às vezes, só faz o preenchedor, né? No caso ali da tua cliente, que tu disse que não dava pra ver tanto ali, né? Porque, às vezes, o lábio é totalmente pálido, aí a gente não vê uma definição, né? Ou, às vezes, o lábio é escuro, precisa de uma neutralização labial, a gente clarear aquele lábio. Então, essa definição de cor a gente consegue com a micropigmentação. E hoje, com a nanopigmentação, a gente trabalha esse efeito de borda infinita. Então, não precisa marcar com contorno, mas a gente consegue definir sem ter uma linha ali contornando, que fica muito bonito, muito mais natural. Né? O que tem, muita gente ainda tem medo é porque se vê o quê? Ah, minha avó quando fez micro, a minha mãe, se apega a procedimentos antigos, que super contornado, efeito muito batom. Hoje a gente não usa quase efeito batom. É bem aquele efeito de lip tint, aquele efeito da borda infinita, do pontilismo, que traz realmente naturalidade, né? Só evidencia o que tu já tem de belo, né? E essa questão de falar da mãe, da tia, de quem deu errado, é em todas as áreas, eu vejo. Porque a harmonização é a mesma coisa. Elas chegam falando, mas às vezes as pessoas elas têm um preconceito muito grande com a área da estética, que elas acham que é fútil, que é inútil, que não tem necessidade, mas elas não sabem o impacto que causa na vida das pessoas, né? Elas não sabem que às vezes aquela pessoa deixou de ser contratada num lugar porque ela não estava aparentemente do jeito que eles queriam, ou não que a gente tenha que se limitar aos padrões, mas eu digo assim, de questão da gente ser bem apresentável, né? E infelizmente, a gente é julgada pela nossa aparência. Com certeza. E principalmente quem trabalha na área. Então, se a gente não está apresentada conforme o que a gente vende, não... Sim, né? E daí tem profissional, às vezes, que chega e fala, mas eu acho tão... profissional não, eu digo, tem paciente que chega e fala, não, mas eu não quero fazer botox porque a minha tia fez, ela ficou toda plastificada. Mas a gente tem que entender que o botox não deixa ninguém plastificado. Não. Né? O que vai fazer, às vezes, é o excesso, que a gente já sabe que hoje em dia já não está mais em alta, já não é mais o que a gente... E dá para começar aos pouquinhos, faz menos, depois aumentando. Sim, ali. O bom da harmonização é que ela só vai te transformar 100%, né? Vai fazer aquela transformação toda se tu usar muito produto. E geralmente não é o indicado porque também não é seguro. E o preenchedor com ácido hialurônico, né? É isso? Ele tem uma duração que não é para sempre, tipo, é 1 ano, 1 ano e meio, geralmente, né? E antigamente que se usava, era o PMMA. É o PMMA, que daí é mais polêmico, né? Aí é polêmico, aí já é uma coisa que dura para sempre, que não tem reversão, né? Então, aí dá mais medo. E Lu, uma coisa que muitas micropigmentadoras atuam, esteticista também, é com aquela caneta pressurizadora. Eu nunca me interessei em fazer curso, em saber mais sobre ela, porque eu acho que ela é um pouquinho... Como é que eu vou... tu acha? Não, eu acho que ela não entrega um resultado satisfatório a longo prazo. Eu acho que tipo assim, é muito ilusória, sabe? Muito ilusória. Tipo, coloca ali, a gente vê, no dia até tá legal. Ela não preenche, ela volumiza. Isso, ela não traz o mesmo efeito do preenchedor com ácido hialurônico. Não consegue, porque assim, pensa que o preenchimento, para ele ter o efeito dele, a gente tem que colocar numa região mais profunda,
né? Principalmente no lábio. Quando a gente faz preenchimento dessa região, mandíbula, queixo, que é o mento, a gente faz em osso a aplicação. Então, é o mais profundo de todos. E quando é em lábio, a gente faz também mais profundo. Então, o que acontece? Quando a gente já coloca com a cânula, que é o material que a gente usa, ou agulha, lá dentro da boca mesmo, do lábio, a gente já tem um resultado sutil, porque a gente sabe que tem a influência do meio, né? A gente pega sal, a gente fala, tudo isso vai fazendo com que o teu preenchedor vá saindo aos poucos. Então, a pressurizada, eu vejo que ela é muito superficial, e eu não sei como que é o método que eles usam ali para colocar preenchedor dentro, porque não chega nem a porque furar. só faz uma pressão, pelo que ele né? não chega a furar. Então, ali a pressão é a mesma coisa. Se na hora, se a gente pegar o nosso lábio, fazer uma massagem bem forte. A própria micro, a gente dá por agredir, fica aquela sensação do... já fica a sensação de bocão. Então, assim, pode ser que a pressurizada, na hora, ela tenha algum efeito, né, pelo inchaço, mas a nossa boca, ela enche com muita facilidade. Às vezes, a gente já tem uma retenção, né? Passei o dia inteiro comendo besteira, não tomei água. No outro dia, tua boca vai acordar bem maior, pode ter certeza. Mas é pelo inchaço. Então, esse inchaço, eu acho que a caneta pressurizada, esse tratamento ele não pode ser vendido como um preenchimento labial, de fato. Ele só poderia ser... como às vezes aplicação de ativos, hidratação. Uma aplicação de ativos. Né? Tipo que o Hidragloss, na minha opinião, o Hidragloss eu acho mais eficiente. Né? Que ele já faz. Verdade. E, Lu, qual que é a tendência esperada para esse ano, para os próximos meses, na harmonização? Continua essa tendência natural? O que vem de tendência? O que vem de novidade? Então, assim, de tendências que a gente tem, é cada vez mais a naturalidade, né? Os procedimentos, antigamente, principalmente na época do PMMA, eles eram muito, assim... basicamente, o médico ele fazia uma plástica no paciente para poder ter um resultado legal, usava PMMA. E hoje em dia a gente já tem esses procedimentos mais naturais. A tendência é muita gente remover o preenchimento, porque estão exagerando. Às vezes, já teve paciente, inclusive, que eu falei, não volta mais, porque eu não quero mais que tu preencha esse ano. Já tem um volume muito grande. Então, assim, eu acho que a tendência ao natural, principalmente depois que famosas começaram a remover. Flávia Pavanelli, a Deolane, a ela também, Deolane verdade. Também. Então, assim, teve algumas famosas e influenciadoras que removeram, e eu vejo que também isso é uma tendência. Então, a gente tem que cuidar na hora até de aplicação do que a gente oferece para o nosso paciente. Às vezes tem que ver qual que é a expectativa dele, mas principalmente de tendência para esse ano é a naturalidade. Os bioestimuladores, eles estão muito em alta. Que é tratar a pele, né? Isso, que é o tratamento de pele. Então, assim, o tratamento de pele que envolve, né? Vocês sabem mais que eu, limpeza de pele, toda aquela agulhamento, toda essa etapa da pele, que já é o básico, e associar a preenchedores que não são definitivamente preenchedores, que eles são os bioestimuladores, que eles dão um leve volume no rosto, só que muito natural, muito sutil. E tem os fios também bioestimuladores, não é? Também. Um fiozinho. Isso. Eu até esqueci Todo o fio nome. ele é bioestimulador, na verdade. Tá. Mas tem fios de PDO, que são isso, que eles bioestimulam, vão fazer essa estimulação de colágeno, né? E tem os fios de tração, que eles, além de estimular o colágeno, eles vão dar sustentação, que é aquele que dá uma puxadinha. Então, assim, os fios também são tendência, mas o fio, ele depende muito do perfil do paciente. Que é um tratamento que é, às vezes, o dobro do preço para uma durabilidade baixa de tracionamento, né? Quando a gente fala em levantar, que nem a questão do Fox Eyes. Ele funciona, ele estimula colágeno nessa região. É bom porque elimina muita ruguinha que tem aqui, que às vezes o Botox também não tira 100%. Sim. Mas aquele efeito Fox Eyes não dura muito. Então, o que eu indico hoje para as pacientes é o bioestimulador de colágeno. Então, ele vem com essa proposta, tanto facial quanto corporal, de realmente trazer a naturalidade àquele conjunto de procedimentos, que envolve botox, preenchimento. E quanto mais nova a gente, que nem assim, comentasse que tu fez com 26 anos, né, botox. Hoje eu tô testa, assim, toda lisinha. Toda. Né? O que tá porque tá marcando aqui que tá na hora da glabela, mas testa. Mas assim, tu já nota a diferença, né? E Talvez até no olho, eu faço a passar... aplicação, mas acho que foi quando eu fiz a segunda vez, que não sei se introduzi em algum lugar errado, que isso aqui ficou um bochechão.
Aí eu sempre falo, cuida quando o profissional pode ser quer a fazer. técnica. Que aí eu ficava com o bochechão, assim, não sei, eu falava aí no olho bem pouquinho. Porque... É que tem assim, aqui a gente tem como se fosse uma parte do nosso músculo que vai drenar a glândula que tá ali. Então, quando a gente aplica ali naquele músculo muito profundo, acontece isso, de às vezes deixar muito fofão. Aqui o ideal é uma aplicação mais superficial. Aí eu sempre aqui peço bem pouquinho. Então. Outra coisa também do que eu tava vendo, às vezes a pessoa tem muita flacidez de pele. E aí, imagina, pra preencher tudo aquilo, ficaria também com um rostão. Então, na flacidez, a gente trata a flacidez de pele antes, pra depois depois vir com os preenchedores. Depende o grau da flacidez. Eu atendo bastante pacientes, assim, 45 mais, mas também as jovens geralmente querem o quê? Preenchimento labial e botox. Né? E depois dos 35, 40, a mulherada já começa a ficar mais preocupada com questão de flacidez e volume dessa região, né? Que é onde vai caindo bastante. A gente vai tendo as quedas faciais. Daí, geralmente, a própria paciente, ela não consegue notar isso. Ela nota o quê? Que tá com uma olheira, tá com um bigodinho chinês, mas não consegue notar que isso tudo é flacidez e falta de volume, né? Que é o que o tempo, infelizmente, vai nos proporcionando. Não tem Principalmente como, né? pra mulher, né? Então... E até na olheira eu já fiz, só fiz uma única vez, quero fazer novamente. Mas eu também amei do preenchedor. Foi tipo um pontinho que ela fez ali, mas deu muita diferença do preenchedor ali. E ali de tratamento, gente, é uma coisa que realmente hoje a gente tá na era de tratar. Eu falo assim, quando tu vai vender uma micropigmentação, não vende uma micropigmentação, não vende um procedimento, vende um tratamento de 2 sessões. Sempre falo assim, ó. Tu vai ter um efeito imediato da nanopigmentação no dia, só que no decorrer dos 30 dias, isso vai mudando. Então, tem dia que vai acordar de uma forma, de outra cor, ou mais pra cima, mais pra baixo, ou inchado ou não. Muito menos com a nano do que com o que a gente tinha com a micro, mas muda porque a pele está se reparando. O pigmento, ele é um corpo estranho, então as nossas células de defesa estão tentando se defender, né? Defender o nosso organismo, tentando expulsar. Então, a gente vai ter uma mudança nesse decorrer. Em 30 dias, a gente reavalia a necessidade de intensificar a cor ou de retocar pequenas falhas. Então, a gente entra com essa segunda sessão. O cliente, ele tem que fazer um tratamento em casa para potencializar o resultado, né? Com o uso de um home care, a proteção com filtro solar. Então, tem um cuidado, é um tratamento. A forma como tu vende muda todo o cenário. Tu vende como um procedimento que tu vai cobrar um retoque depois e que a cliente se vira, tu não sabe como é que tem. Como é que tu vende? Como é que tu passa o teu negócio, né? Então, hoje a gente está muito na era de se cuidar. A mesma coisa. Hoje a gente não simplesmente só micropigmenta um lábio. A gente trata com o hidragloss, o gloss lips, né? A gente trata com um tratamento labial, cuida para ele estar bem hidratadinho, associa com outros profissionais o procedimento. Então, hoje, como tu te posiciona, o que tu agrega de valor no teu procedimento, é que vai fazer a diferença para te cobrar um bom preço. Sim, e até aquela questão que tu comentasse de ter uma parceria com um profissional. Então, assim, isso é essencial, porque a gente tem que ter um pouco de tudo. Tem que ter o conhecimento. Quanto mais conhecimento a gente tem, principalmente da região que a gente trata, melhor são os resultados, né? Então, assim, hoje uma paciente que vem, às vezes ela faz o preenchimento labial, daí veio no retorno, eu não vi mais ela, daí eu mandei pra micro. Daí eu vi que fez a micro, eu já quero que volte de novo pra bater aquela foto linda. Que vai ficar lindo. Realmente é o que vai potencializar os teus resultados. E a gente tem que saber indicar, né? Se não fosse eu comentar com aquela paciente que ela precisaria da micro, ela não quer fazer, porque ela tinha medo, daí às vezes não sabe como funciona o procedimento. Então, hoje em dia, e as pessoas também, essa questão de ter que esperar o tempo e entender que é um tratamento, é um pouco difícil também. É difícil, porque... Quando a gente, tem que ter uma conversa muito séria, assim, com o paciente antes. Principalmente, a harmonização, os primeiros dias incha bastante, tu que já fez, né? Às vezes a boca fica enorme, daí ela já manda mensagem, meu Deus, a minha boca vai ficar desse tamanho. E a gente sabe que não é verdade, que não né? E assim, ó, eu vou te contar que o meu nunca mais voltou a ser o mesmo lábio que eu tinha. Nunca mais. O lábio eu fiz... o lábio eu demorei mais tempo pra fazer. Eu fiz, sei lá, com uns 27 anos e tal. Mas nunca mais voltou a ser o lábio que a Bruna tinha. Nunca mais. Eu falo, eu acho que eu fiz ao total, hoje eu tô com 34. Umas 3 ou 4 vezes. Mas, ó, agora completou um ano e eu ainda acho que... E ainda tá. E o inferior eu nem... Só a parte de contorno, porque era mais superior que eu não tinha. E tá muito bom. Tá ótimo. Tá muito bom. E é trabalhar nessa prevenção, vender como um tratamento os teus procedimentos, porque é isso que vai trazer realmente um resultado eficaz para tua cliente. E eu falo, quando tu conversa com a tua cliente, tu faz essa anamnese, faz esse termo, conversa, explica como é que funciona, ela vai entender, ela vai seguir certinho. É o que eu digo, assim, a pessoa que tá ali na recepção, né, antes de ser a tua paciente, ela já tá observando tudo, observando como é os funcionários, como
como é o funcionamento da clínica, a estética da clínica. E quando ela vai contigo, o que ela quer é a atenção que ela já tá indo, porque ela já te conhece. Provavelmente, assim, chega a paciente que já sabe quem tu é e como é o teu trabalho. Mas elas querem serem ouvidas, né? Então, hoje, o que eu vejo muito? Eu ia num profissional tal, fazer botox, mas ele só ia, aplicava, não perguntava nada se eu estava bem, se eu não estava. Então, assim, às vezes tem profissionais que não têm essa conversa e não sabem o quanto isso muda, né? Em todo o atendimento e a experiência do cliente. Porque é bem aquela coisa. Antigamente, com a falta, com a inexistência, né, de Instagram e todas essas ferramentas digitais, tu ia ali no fulano que tinha ali perto no teu bairro, ou por uma indicação, e era mais aquilo lá, vou entregar o que foi pago. Sim. Então vai lá, faz e deu, vai embora. Hoje, como o cliente, ele tem acesso a informações e ele vai começar a comparar um profissional com outro, e a gente está nessa era da experiência, então é muito mais. Eu sou bem observadora em tudo que você é atendido, principalmente estético. Então, desde uma unha ou até um botox, né, uma clínica que eu vou frequentar, gente, eu reparo tudo na limpeza, se o negócio está bem embrulhado, se não está bem embrulhado, se a pessoa veio com um sorrisão, se a pessoa deu o documento para mim assinar, se ela explicou antes, se ela explicou o que eu tenho que fazer depois, qual que é os cuidados. Porque realmente eu já apliquei, porque eu já apliquei em profissionais diferentes, que passou um álcool 70 na minha testa, aplicou um negócio e vai-te embora. Aí eu que fui perguntar, pode fazer exercício físico? Pode não sei o quê. Gente, fica chato, né? É chato. Eu também né? acho. O cliente, ele sente o quê? Ele se sente assim, nossa, agora é tudo comigo? Tudo comigo, eu não vou ter um tratamento realmente completo, ela não vai me indicar. Então, ter esse cuidado, mostrar o cuidado que tu tem com o outro, faz total diferença, toda a diferença. Né? E ainda mais que hoje, a gente tá numa época que a gente tá carente, né? Os clientes, eles buscam realmente, às vezes até uma amiga ali no procedimento, claro. né? Não que é pra gente sair ficar dando um monte de dica doida e coisa, né? Mas ela quer ser ouvida. Então, ela vê, né? Que ela vê que tu tem esse carinho, tudo, que faz total diferença, né? Com certeza. Hoje em dia... Faz total. E Lu, vamos fazer um bate-bola? Vamos. Vou te fazer umas perguntinhas. Então tá bom. Vou já pegar aqui a minha colinha. Ai, meu Deus. Então, vamos lá. Ó, um procedimento favorito, Lu? Preenchimento labial. Preenchimento labial. Empreender é todo dia um desafio que vale a pena. Alguém que você se inspira? Olha, do meu marido. Olha, eu também me inspiro muito no meu, tá? Por mais que ele ache que não, né? É sempre assim, né? Eles Um sonho, Lu? Um sonho ser mãe. Ser mãe. E planeja pra... Por enquanto, não. Por enquanto, não? Daqui uns aninhos ainda. Um lugar? Paris. Tu já foi? Já fui. Eu não fui ainda, mas é um sonho que eu tenho. Eu amo tudo parisiense. Não, e aqui, a estrutura que tem da clínica, tu vai identificar com a clínica. Eu amo, Guria. Amo tudo coisa de parisiense. Amo flor, coisa assim. Família é... É tudo. Eu sou muito família. Taurina, né? Eu sou muito apegada, sou apegada à minha mãe. Tu é filha única, não? Não. Eu tenho um irmão por parte de mãe e uma irmã por parte de pai. Tu é a do meio? É que, na verdade, meus pais são separados. Então, eu fui criada com meu irmão, com a minha mãe e meu padrasto. E por parte de pai, meu pai teve uma filha depois. Tipo assim, ela tem 7 anos, então ela é mais novinha. Mais novinha. E você é daqui, né? De Floripa, Sim, né? sou daqui. E uma palavra que te defina, Lu? Ai, agora, difícil, hein? Deixa eu pensar. Eu acho que... Ai, difícil essa, Bru. Deixa eu ver, uma palavra que me defina. Difícil. Eu acho que... É difícil a gente se definir, né? É difícil a gente se definir, né? Ai, agora, em uma palavra... Eu acho... Eu não sei dizer em uma palavra. Tu pode me ajudar, mas, assim... Eu gosto de fazer 100% daquilo que eu tô ser focada, mas eu acho que eu sou muito... Quando eu tenho um propósito, eu vou dedicada. Pode ser, dedicada. Gostei. E o pouco que eu pude conhecer, né? É bem isso, uma profissional carismática, querida, que se doa, que realmente parece dedicada, focada. Sim. Vou experimentar um dia fazer, ainda não fiz, mas vou lá. Super bem-vinda conhecer nossa clínica. Com certeza. E eu também já quero frequentar o curso daqui, que eu já tô vendo que é maravilhoso, vou esperar agregar. Sim, com certeza, Lu. E, Lu, se tu pudesse dar 3 dicas para quem está iniciando, em qualquer área aí da beleza. Quais as 3 dicas que você daria? Então, a primeira dica que eu dou é assim, gente, não menosprezem o Instagram, não menosprezem as redes sociais. Você que está no início, provavelmente não tem clientes, não tem pacientes, enfim, independente da profissão, o Instagram hoje ele é base para qualquer área. Então,
Fique presente, esteja lá, né? Se não der todos os dias, pelo menos umas 3, 4 vezes na semana, bote como uma meta, ficar um pouco, né, no Instagram. Outra dica que eu dou, nunca desista, apesar de todo mundo achar que tenhas que desistir, não fica ligando muito para a opinião dos outros, porque ninguém sabe o que você passa, só você vai saber, né, desse processo. Então, apesar da dificuldade, coloque sempre se vale a pena continuar, e se continuar, nunca mais olhar para trás. E a terceira dica que eu dou é que eu sou suspeita por falar porque eu amo o que eu faço, mas encontre o que você gosta de fazer. Não adianta, às vezes, a gente querer empreender porque a gente copiou o amigo. Meu amigo tá ganhando dinheiro com aquilo. Não adianta ir atrás do amigo e você não ser feliz. Que a gente tem que ser feliz em todo o processo. É como eu digo pra Bruna, né? Assim, desde o início teve muitos perrengues, mas eu nunca fui uma pessoa infeliz. Eu nunca fui uma pessoa que já pensei... Claro, a gente pensa em desistir na hora da raiva, né? Mas depois passa. Mas desistir de verdade, de fato, nunca foi o que aconteceu comigo. Então, quando a gente ama o que a gente faz, a gente tem que buscar o melhor daquilo, buscar inspirações, sempre tentar trazer uma experiência em tudo que a gente for fazer. Então, essas são as dicas que... E se você fosse se encontrar com a Luísa que iniciou empreendendo, com aquela Luísa lá do início, talvez lá da clínica popular, o que você diria para ela? Eu ia dizer pra ter calma que vai dar tudo certo. Calma, paciência. Que a gente quer, às vezes, tudo muito rápido, né? Como eu comentei contigo, às vezes a gente já quer chegar lá sem passar pelo processo. Mas isso não existe, né? Não existe. Não existe, infelizmente. Pra gente alcançar o nosso propósito, a gente passa por um processo. Sim. E ali, tu falou, né, o importante é a gente ser feliz quando a gente faz, escolher o que a gente gosta. Sim. E isso é muito importante mesmo, porque... Às vezes a gente vai no modismo, vai no que tá dando certo para um, Sim. e isso não quer dizer que vai dar certo para ti, porque... E o que a família quer, né? É o que a família quer. Tem 2 pacientes minhas que eu conheço que elas faziam odonto. E elas mudaram pro mundo da micro. E elas falaram mesmo, meu Deus, todo mundo da minha família queria que eu fosse dentista, que era um sonho ser dentista, mas elas não estavam felizes, né? Então, assim, eu acho que tu ser feliz, acima de tudo, naquilo que tu gosta... vai te fazer ganhar muito mais dinheiro do que tu ser um profissional frustrado. Muito mais. Né? A tua entrega vai ser melhor. Claro, vai ser e tu vai melhor. entender que mesmo tendo os desafios, poxa, eu tô no caminho para alcançar o meu propósito. Com E isso, certeza. tu não vai mudar teu foco, né? Vai ter ali, umas pedras no meio do caminho. Não significa que a gente vai ser feliz todos os dias e que vai ser coisas legais todos os dias. Mas é que a gente sabe aonde a gente quer chegar. A gente vai recalcular a rota, mas sempre com a mente em um único destino final, né? Então, é assim, empreender é sempre um desafio, mas quando a gente faz o que a gente gosta, se torna tudo mais fácil, né? Com certeza. E, gente, deixa eu aproveitar aqui, falar para quem está empreendendo, né? Precisa investir no seu negócio. A gente tem o nosso patrocinador oficial aqui, Lu, do nosso podcast, que é a Shop Saúde. Então, a Shop Saúde tem tanto equipamentos estéticos quanto médicos. E a gente tem uma parceria incrível que eles dão bonificações em descontos, parcelamento facilitado para todos os nossos ouvintes, alunas. Então, tem o QR Code aí na tela. Acessem, peçam informações que todos esses equipamentos... Claro, com Anvisa, né, com qualidade, a gente tem com ótimas condições no Shop Saúde. Que legal. Então, equipamentos até para tua clínica, tá, Lu? Se precisar, eles têm ótimas condições. Eu tava até comentando com a Lu que nessa área da estética mesmo, né, da clínica estética, eu sou nova, eu comecei agora. E os equipamentos não são baratos. Na odonto não é, mas na estética também não é, menina. E assim, e a gente sabia que tem que ser de procedência. Não adianta querer comprar coisa xing-ling sem Anvisa para depois se incomodar, né? E assim, que nem estava fazendo propaganda, né, deles, mas é realmente o pagamento facilitado hoje é o que eu vejo assim, todos os meus representantes, eles já sabem até do jeito que a gente gosta, que a gente trabalha, porque faz toda a diferença. Né? Não, e a gente trabalha com pagamento facilitado também nos nossos cursos e nos nossos procedimentos, sabe, Lu? A gente também. Porque às vezes eu falo assim, em vez de tu sair dando um desconto, sei lá, a minha micropigmentação de R$700 por 200. Além de tu queimar teu filme e não conseguir aumentar o teu preço depois, né? A cliente vai ficar pensando, poxa, será que vai usar um produto ruim? Ou, às vezes eu quero, né? Pra chegar nesse preço, é porque de certo vai trocar o produto. Ou vai pensar, nossa, olha como ela lucra, aí tu não vai conseguir aumentar nunca. Ou às vezes eu vou até ser mais real, dependendo da onde, o tipo de cliente que essa pessoa, esse profissional atrai, ela encontra cliente que não tem condições de pagar nem os R$200 à vista. Então, muito mais vale tu trabalhar
em um parcelamento facilitado, então joga ali certeza. 10 vezes de R$ 39,99, que é R$ 400, por exemplo, que ela vai focar na parcelinha de R$ 39,90 por mês, né? Do que ficar jogando desconto, ficar trabalhando com promoção, porque isso vai descredibilizar. Com Querendo ou certeza. não, a gente sempre pensa, se é mais caro é porque é bom. Claro. Se aquele profissional tá, né? Então, É verdade. querendo ou não, aí a gente tem que cuidar, porque perde a credibilidade perde mesmo. Total. Lá na clínica também a gente tem pagamento facilitado, e é um diferencial nosso como dentista, porque a maioria das clínicas não faz, que a gente faz pagamento no boleto também. A parte de harmonização não entra, mas no geral a gente tem os pagamentos tanto no cartão e no boleto parcelado. Ai, ótimo, que nem a gente faz no curso também. Isso, é ótimo. Isso mudou muito, assim. A clínica, ela começou a ter um faturamento maior justamente por isso, porque daí a gente consegue... até porque não é todo mundo que tem limite alto no cartão, né? Então, ou também não quer gastar o limite, né? Sim. E lá na clínica, o que mais tem? Já vamos fazer a propaganda de tudo que tem na clínica da Luísa, gente. Então, ali na clínica odontológica, tem todos os profissionais de todas as áreas. Então, a gente tem tratamento de canal, tem especialista em canal, tem eu que faço a parte de harmonização e aparelhos, eu faço também facetas em resina. A parte do meu marido é implantes, ele faz também lente de contato, aquelas também que é tipo a faceta de resina, sabe? E tem todos, mas o nosso carro-chefe hoje é implantes e harmonização. Ai, que legal. Então, e agora a clínica de estética. E a clínica de estética e agora também. a clínica de Que estética. agora a gente tá no início, né? Então, vou pegar muitas dicas aqui com a Bru. Mas, assim, a princípio a gente começou semana passada, a gente tá tendo limpeza de pele. E, gente, tá linda. Então... Né? E tenho certeza que também é só com profissionais incríveis, né? Como a Lu. E tem o arroba já da Lu ali também, tá no nosso vídeo. Sigam lá ela no Instagram, gente, acompanhem, que é bem gostoso de acompanhar o Instagram dela, eu adoro. E Lu, quero super te agradecer, eu quero te dar um presente aqui de lembrança do nosso podcast. E agradecer, né, a tua presença. Amei te conhecer pessoalmente. Você é uma profissional incrível, uma pessoa incrível. Te desejo tudo de mais maravilhoso, de muitas bênçãos de Deus. Eu tenho certeza que daqui pra frente é só sucesso, Lu. Obrigada, Bru. Adorei te conhecer também. E eu fico muito honrada pelo convite. Imagina, né? Eu acho que vai agregar bastante. Por você ter aceitado. De ter essa troca. Obrigada, Bru. Lu, pode abrir, porque assim o povo é curioso, né? Eu também adoro já mostrar o presentinho que eu ganhei. Coisa boa, deixa eu botar pra cá. Esse lacinho é só tirar de ladinho também? Então tá, já pra não, né? Não, mas as meninas fazem de novo, mas aqui é mais fácil mesmo. Então tá. Que lindo. Gente, eu adoro que aqui vocês têm tudo personalizado, né? Tudo personalizado, a gente ama personalizado. Inspiração. Ai, a caneca que linda, amei. Gente, aproveitando, olha só, essa caneca, primeira vez, né, primeiro podcast, primeiro episódio com a caneca do Biocast. Olha que linda que ficou. Linda mesmo. E a gente tá presenteando a Lu pra ela lembrar da gente. Do primeiro podcast dela, que ela disse que a gente jamais esquece. Olha eu falando e comendo, né? Bem agora. Lu, mais uma vez, muito obrigada de verdade. E vamos, meu próximo, então, preenchimento, botox. Já combina, é claro. Já vou combinar, mostrar o resultado. Eu também já tô super interessada no curso. Vou te passar tudo. Vai amar. E eu gostei muito. Obrigada pelo convite. Até antes da gente terminar, eu tenho uma última pergunta pra gente saber, sabe o que é, que eu sou curiosa? Até da profissão mesmo. A gente dá muito, falando em curso, aí me deu esse estalo que eu lembrei da pergunta. Muitos dentistas fazem curso com a gente de micropigmentação labial. Que muito, legal. a gente tem muito. Quase todo Beauty Lips tinha um dentista. E agora a gente ficou sabendo que não pode mais fazer... O dentista, ele não pode mais exercer a micropigmentação labial dentro do consultório. Aí o que... Aí eu queria saber até se sabia de alguma coisa dessa. Eu não sabia nem que o dentista podia fazer micropigmentação. Sim, eles tinham... Até então tinha um monte. Eu já vi dentista fazendo hidragloss. Já vi dentista que faz hidragloss, porque às vezes a gente pode fazer, por exemplo, a micropigmentação... Não, desculpa, não é o microagulhamento. Só que também é um procedimento que eu não faço. Mas eu sei que podia fazer. Daí eu não sei se também tem a ver. Aí o que aconteceu? Teve uma que fez o curso com a gente, que ela disse que não poderia atender no consultório. Então ela teve que atender em tipo uma sala de estética separada do procedimento de micro, tu acredita? Mas a gente tem muito ainda, a gente continua recebendo. Legal, mas eu queria saber se tu ficou sabendo de alguma coisa disso. Porque... Não fiquei sabendo, eu até nem sabia da micro, assim. Não, muitos. Quase todo o curso Beauty Lips a gente tem. Micropigmentadora, assim, nunca vi o dentista
anestesista mesmo. Quase tudo. Porque aí eles fazem anestesia, já fazem tudo, porque os micropigmentadores não podem aplicar ali anestesia, né? E aí sempre faz anestesia, já fazia tudo. E aí, por último, tava com isso, porque dá sempre uma briga, tanto na classe médica quanto a estética, com a odonto. Ai, não pode isso, não pode aquilo, A gente né? pode, não pode, né? Lu, mas então agora, de verdade, muito obrigada mais uma vez. E, gente, sigam, a gente adorou te receber, sigam as redes sociais da Lu. Mais uma vez, se inscrevam no nosso podcast, curtam aqui o canal, compartilhem, sigam o nosso Instagram oficial, Biocast. E até o próximo episódio, gente. Valeu, um beijão pra vocês. Tchau, obrigada, gente.